Hola ticos. Bueno, hoy vamos a estudiar sobre el muy y mucho, sus usos y la forma de utilizarlos. El muy y muchos. En la lengua española, las palabras muy y mucho são utilizadas para intensificar uma ação. Então, ele dá uma intensidade maior a uma ação, tá? Tem o mesmo significado. Então, os dois, apesar de serem diferentes, muy e mucho, ele significa a mesma coisa. Significa muito do português, tá? A diferença é que a forma que a gente vai utilizar, que tem algumas regrinhas. Nós temos aqui, muy. É a forma reduzida apocopada de mucho. Então, a forma apocopada que ele perde alguns termos, né? Que ele se reduz. Então, forma apocopada de mucho é muy. Do ladinho aqui tem um exemplo. Ella es muy guapa. Então, ela é muito bonita. Yo como mucho. Eu como muito. Então, lembrando que tem o mesmo significado do português. Usos del muy y mucho. En español, se difiere de acuerdo con la compañía, ¿tá? Tiene acá, muy. En la oración, funciona como adverbio y debe ser utilizado delante de adverbios y adjetivos. Además, es invariável, ou seja, não varia de gênero e número. Ou seja, esse muy, a gente utilizamos ele antes de adjetivos e advérbios. Lembrando que adjetivo a gente utiliza para dar qualidade ao substantivo, né? Caracterizar. E o advérbio a gente já utiliza para intensificar e caracterizar o verbo, tá bom? Então, lembrando, o muy, ele não varia, então ele sempre vai ficar igual, muy. Pode a frase vir no feminino, no masculino, no singular, no plural, sempre vai ficar do mesmo jeito, muy, tá? E eu utilizo sempre antes de adjetivos e advérbios. Lembrando, como inclusive eu coloquei aqui, ó, muy antes de adjetivo, com a setinha lá do lado, e muy antes de advérbio. Nós temos o mucho, ele varia de gênero, tá? Que inclusive do ladinho eu já até coloquei, ó, mucho, muchos. Então, mucha, muchas. Tanto ele varia como de gênero, como também de número, né? Singular, plural, feminino e masculino. Aí tem aqui. Varia de gênero e de número. Quando acompanha ou se refere a um substantivo, que é o nome, tá? Então, sempre que ele acompanha o substantivo, e para fazer comparações, ele vai variar de gênero e número. Pero, isso não ocorre quando acompanha um verbo e na frase, pois assim funciona como advérbio. Então, ele vai variar quando ele é acompanhado de substantivos e para a gente fazer as comparações, né? Então, ele varia de gênero e número. Mas quando eu utilizo ele junto com o verbo, ele não vai variar, ele sempre vai ficar mucho. Tá? Inclusive, eu coloquei aqui do ladinho. Muy, mucho, muchos, mucha e muchas. E verbo, vamos para alguns exemplos. O muy, como eu falei, eu utilizo ele antes de adjetivo. Exemplo, mi hermana es muy inteligente. Então, inteligente é um adjetivo, né? Porque ela tá dando qualidade à irmã. Então, eu utilizo muy, que é muito, antes de adjetivo. Minha irmã é muito inteligente. E utilizo muy antes de advérbio. Exemplo, Mariana hace las compras muy lentamente. Então, utilizei ele antes de advérbio, né? Lentamente. Temos os mucho, muchos, mucha e muchas. Antes de substantivo. No he ganado muitas roupas de regalo de cumpleaños. Então, eu não ganhei muitas roupas de presente de aniversário, tá? Então, eu utilizei o muitas, porque ele vai combinar com roupas, porque roupas tá no feminino, então eu vou ter que levar ele também para o feminino, tá? E para fazer também comparações. Exemplos, Lucas é muito mais hablante que seu irmão Pedro.
Então, Lucas é muito mais falante que seu irmão Pedro. E antes, utilizando o verbo mais mucho. Exemplo. He estudiado, que aí tem o verbo estudar, não é? Mucho para la prueba. Então, utilizei ele junto com o verbo. Lembrando que junto com o verbo ele não varia, sempre vai ficar mucho, tá? Nós temos aqui alguns exemplos, que inclusive eu já coloquei até a tradução aí do ladinho, para ficar mais fácil para vocês. Ana camina muito rápido. Então, utilizei o muito, né? Antes de advérbio. Estamos muito bien. Utilizando aí o muy, né? Tengo mucho trabajo este mes. He estudiado mucho para la prueba. Aí, utilizando o muy, né? Junto com o verbo. E me duele mucho la cabeza. Utilizamos ele junto com o substantivo, né? E também depois de verbo, porque duele é verbo. Exemplos. Temos aqui. Maria está cansada, né? Só que eu vou utilizar o muy ou mucho, né? Antes disso. Mas a gente tem que analisar a frase. Como ela está se referindo a Maria, né? Que está cansada. Então, utilizamos o muy. Maria está muito cansada. Pablo trabajó el mês passado. Lembrando que o verbo trabalhar, já estou falando, né, que é um verbo, então eu utilizo mucho. Pablo trabajó mucho el mês passado. Mi professora é muito buena. Que eu estou dando qualidade, né? Que ela é uma professora muito boa. Então, utilizamos aí um adjetivo. Pedro vive muito cerca de aqui. Estou utilizando junto com um advérbio. He comprado, que aí tem o verbo comprar, né? E utilizamos muchos. He comprado muchos libros. Mucho pode ser utilizado delante de 4 advérbios. Então, ele pode ser utilizado diante de 4 advérbios. Porque geralmente a gente só utiliza o muito com advérbios, né? Só tem essa exceção. Quando muito eu posso utilizar ele. Então, eu posso utilizar ele junto com os advérbios maior, menor, melhor, pior. E de 4 advérbios. Utilizamos antes de 4 adjetivos e 4 advérbios. Que é antes, depois, mais e menos. Exemplos. Muito mais advérbios. Lembrando que são esses aqui. Antes, depois, mais, menos. He llegado mucho antes de ti. E utilizando muito mais adjetivo, que é maior, menor, mejor, peor. Hoy me siento mucho mejor. Entonces, muchas gracias. Hasta la próxima y besitos.